Olá, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e os principais assuntos dessa carta, como eu tenho mencionado nos vídeos aqui que tem tratado na sequência dos capítulos, são a graça de Deus e a liberdade que há em Cristo Jesus. Mas no capítulo 5, no verso 4 do capítulo 5, mais precisamente, nós temos uma afirmação um tanto desconcertante. Paulo afirma que os Gálatas haviam caído da graça. Na verdade, se nós formos ver no original, Paulo utiliza um verbo composto ali, que literalmente significa cair para fora da graça. Então, nós temos essa afirmação de que os Gálatas haviam caído para fora da graça. Surge necessariamente a pergunta: então é possível cair da graça? Bom, eu não preciso aqui fazer muito esforço para dizer que sim, porque é exatamente o que Paulo está escrevendo que tinha acontecido com os Gálatas. Se Paulo escreveu aos Gálatas que eles haviam caído para fora da graça, então é possível cair da graça. Dizer o contrário significa chamar Paulo de mentiroso. O problema todo, na verdade, está na forma como nós nos aproximamos deste texto. Eu já postei alguns outros vídeos aqui no canal. Um demonstrando o valor da teologia. Ela funciona como um mapa. E outros dois, pelo menos, para mostrar aí diferentes formas de nós compreendermos duas correntes teológicas aparentemente antagônicas, o calvinismo e o arminianismo. Isso tudo para ilustrar essa questão de como você se aproxima do texto, como você deve usar a teologia como um mapa e não para extrair do texto aquilo que você quer extrair. Então, os calvinistas, por causa da doutrina da graça irresistível, esse é um dos pontos do calvinismo, tá? Mas para explicar isso melhor, esses pontos do calvinismo, eu precisaria pelo menos de um outro vídeo, Mas os calvinistas, por causa da doutrina da graça irresistível, afirmam categoricamente que é impossível alguém cair da graça, certo? E o que eles fazem com esse texto, então? Bom, agora deixa só eu fazer justiça aqui ao calvinismo e aos calvinistas, E vamos tentar entender o que eles querem dizer quando falam na graça irresistível. Como eu já mencionei bastante naqueles outros vídeos que eu já postei aqui no canal, o calvinismo ele enfatiza preponderantemente a soberania de Deus e por isso ele coloca o seu referencial, a sua forma de ver o desenrolar das coisas na eternidade, a partir da perspectiva de Deus. Então, nessa perspectiva, você vai entender que aqueles que são os escolhidos, os eleitos de Deus, são salvos por Cristo e são mantidos assim, nesse estado de salvação, são conservados, são preservados por Deus e pela sua graça até o fim. Com a ênfase na soberania de Deus, você consegue compreender essa doutrina da graça irresistível. E isso realmente não deixa de ser verdadeiro. Mas, de novo, o que é que nós vamos fazer com esse texto, então? Bom, eu não preciso me filiar aqui a nenhuma corrente teológica de forma integral. Quer dizer, eu não preciso comprar nenhum pacote completo. E eu já demonstrei, inclusive, onde que está o ponto de verdade dos calvinistas, para que nenhum deles me acuse de nada por aqui. Então, agora eu vou tentar mostrar para você exatamente o que é que o texto diz na sua essência, naquilo que está escrito. Bom, em primeiro lugar, e me desculpe se eu estou sendo repetitivo aqui, se Paulo afirma que os Gálatas tinham caído da graça, então é possível sim cair da graça. Mas nós precisamos entender isso que ele está afirmando no contexto da carta, dentro do contexto da carta. E veja que nesse mesmo verso 4 do capítulo 5, além de escrever que os Gálatas haviam caído da graça, ele afirma que eles foram separados do Cristo. Opa! Então, além de cair da graça, é possível que alguém que tenha sido unido ao Cristo venha a ser separado dele de novo. É o texto que está dizendo isso, não sou eu. Cair da graça e ser separado do Cristo, então, aparentemente é a mesma coisa. Mas por que isso havia acontecido com os Gálatas? No mesmo verso, Paulo demonstra por quê. Paulo diz que eles haviam caído da graça e que eles tinham sido separados do Cristo porque eles estavam se justificando na lei. Eles estavam procurando a lei, utilizar a lei para se justificar. O que é que isso significa? Isso significa pensar que alguém pode ser
tornado justo diante de Deus, pensar que alguém pode ser aceitável a Deus, e não só isso, mas também viver uma vida santa com base na lei e não com base no sacrifício e na cruz de Cristo. Isso significa alguém buscar agradar a Deus a partir dos seus próprios esforços e não por meio da manifestação da vida de Cristo. Os Gálatas caíram naquele extremo que depois viria a receber o nome de pelagianismo, assunto que eu já tratei num outro vídeo. Mas será que o outro extremo, a outra heresia, no extremo oposto, o antinomianismo, quer dizer, viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida de pecado por causa da graça, não seria uma outra maneira de cair da graça e de ser separado do Cristo? Eu penso que sim. Então veja que tudo é um problema de heresia, tudo é um problema de uma compreensão equivocada da Escritura. Por isso a importância da teologia como um mapa, De um lado, nós temos um erro doutrinário que faz a pessoa pensar que ela pode agradar a Deus com seus próprios esforços, ser salva por seus próprios esforços, e com isso ela é separada do Cristo. De novo, do ponto de vista da teologia, o nome dessa heresia é pelagianismo. Mas, por outro lado, nós podemos ter também um erro doutrinário que faz a pessoa pensar que ela pode viver uma vida de qualquer jeito. Ou, para usar uma expressão mais bíblica, viver uma vida deliberada de pecado. Para qualquer um desses erros, a única solução possível é o arrependimento. E realmente nós temos que tomar muito cuidado e buscar uma compreensão adequada a respeito desses assuntos, porque ainda que o arrependimento seja o único caminho possível nessas situações, a Bíblia ensina claramente que existe um ponto de não retorno, quer dizer, um ponto a partir do qual o arrependimento se torna impossível. E a importância da teologia, a importância de termos um mapa correto e saudável é muito sensível aqui, porque parece que a Bíblia dedica uma especial atenção para o erro doutrinário, para a heresia como sendo um ponto de não retorno. Tá? Mas a respeito da heresia e a respeito desse ponto de não retorno, eu não vou tratar aqui, eu posso tratar sobre isso em outros vídeos. Bom, para encerrar, eu preciso dizer que a partir desse texto de Gálatas 5:4, e não só a partir desse texto, na verdade, a partir de vários outros, a partir daquilo que se chama de interpretação sistemática, considerar a Bíblia como um todo. Mas eu poderia falar aqui, por exemplo, de Efésios 2:8. Então, de repente, num outro momento, eu posto um vídeo sobre a minha tradução e a minha interpretação de Efésios 2:8. Então, considerando Gálatas 5:4 e tantas outras passagens, e considerando, especialmente, colocando o nosso referencial no tempo e não na eternidade, como fazem os calvinistas, mas colocando o nosso referencial no tempo e prestando atenção na responsabilidade humana, nós podemos entender que a graça é um estado. Então preste atenção nisso, por favor. A graça como um estado de graça. Se a graça é um estado, então ela é um estado para o qual o homem é atraído, sim, quando ele tem o seu espírito iluminado, a sua compreensão iluminada por Deus, quando ele compreende o que é o sacrifício de Cristo e a cruz de Cristo, o homem ele é trazido ao estado de graça. Mas se a graça é um estado, então é possível que se caia para fora desse estado. Então, veja, aqui eu preciso reforçar, estou colocando o referencial no tempo e estou considerando a nossa experiência temporal e estou considerando especialmente a responsabilidade humana. Então deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Se a graça é um estado, alguém pode estar nela ou não estar. E alguém pode estar nesse estado e cair desse estado. Quando alguém está no estado de graça, essa pessoa está unida a Cristo. Ela confia exclusivamente no sacrifício de Cristo e na justiça de Cristo. Ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus e ela obedece a Cristo e a sua palavra. Por outro lado, alguém pode cair para fora deste estado da graça a partir do momento em que volta as costas para Cristo, ou mais especificamente, a partir do momento em que rejeita a justiça de Cristo e passa a confiar na sua própria justiça.
A partir do momento em que pensa que por seus próprios esforços pode agradar a Deus. Ou, naquele outro extremo que nós também consideramos, a partir do momento em que vive uma vida deliberada de pecado, considerando a graça de Cristo como algo barato. Alguém poderia dizer que esse tal nunca foi salvo. Ou então que se ele é um escolhido de Deus, necessariamente em algum momento ele irá se arrepender. Ok, isso não deixa de estar certo. O que é que eu diria nessa situação? Eu diria que é melhor não pagar para ver. De tudo o que foi tratado neste vídeo aqui, a suma é: tome cuidado com o seu mapa. Sempre cheque a sua teologia com as Escrituras. E o que é mais importante, viva uma vida de santidade e sinceridade diante de Deus. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. E até a próxima!